No dia de hoje, o governo pretende levar ao Congresso um projeto-lei que prevê aumentar o tempo de renovação da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Junto com essa proposta, ele pretende aumentar de 20 para 40 a pontuação máxima para ter a carteira suspensa ou cassada. Além disto, o governo suspendeu a instalação de novos radares nas rodovias e pretende pôr fim aos contratos com as empresas operadoras de radar. Isto aparentemente parece ser muito bom para os motoristas, pois com certeza multa significa perda de dinheiro, renovação de carteira significa perda de dinheiro, cassação ou suspensão da carteira significa também perda de dinheiro. Parece ser uma medida populista, uma medida que visa agradar principalmente aos motoristas profissionais, os caminhoneiros. E eu que eu diga o quanto estas medidas podem beneficiar os motoristas, pois eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto como foi a maratona para eu renovar minha carteira categoria D com EAR. Para quem não sabe qual que é a categoria D, é aquela que permite a condução de ônibus e caminhões, menos carretas e ônibus articulados. Porém, antes de nós continuarmos nossa conversa, se você está chegando neste canal por causa deste vídeo exclusivamente, entenda que este é um canal de variedades, onde eu relato um pouquinho da minha vida. Aqui tem um pouquinho de quem é Laudinir Ramos. E primeiramente eu sou católico, então aqui você encontra bastante conteúdo católico. E um dos meus hobbies, uma das minhas paixões é passear de carro, viajar e passear de carro. Então você encontra bastante vídeos aqui no canal de passeios e viagens de carro. Isto me abre um precedente para eu abordar este assunto no canal. Minha primeira habilitação foi no ano de 2004 e foi uma maratona para conseguir ela. Primeiro eu escolhi uma autoescola de Curitiba. Essa autoescola vincula propaganda nas principais rádios da cidade e informa um valor que é a metade do preço cobrado pelas autoescolas que a gente conhece por aí. Isto chama atenção. Além de tudo, eles oferecem o tal do seguro reprovação. Creio que eles devolvam, entre aspas, o valor cobrado caso o aluno seja reprovado. No final das contas, você acaba pagando o dobro que pagaria numa escola tradicional e ainda eles oferecem um serviço de péssima qualidade. De belo não tem nada nesta autoescola. Só consegui tirar minha primeira habilitação quando eu mudei de autoescola e vim para uma escola tradicional aqui de São José dos Pinhais. A mais tradicional, a mais antiga, creio eu, que existe aqui na cidade. Pois bem, as renovações posteriores foram bastante fáceis, pois era a categoria B. Até que no ano de 2012 eu resolvi migrar para a categoria D. Eu diria que foi bem fácil fazer essa alteração de categoria. Consegui intercalar as aulas práticas com o meu horário de trabalho. Fui lá no Detran, passei de primeira, sem nenhum mistério, pois já estava muito acostumado a dirigir veículos pequenos e para ônibus não tem grande diferença. Aliás, a diferença é só o tamanho mesmo, né? A dimensão. Só que por um desentendimento de comunicação entre a atendente da autoescola e eu, uma vez que eu não sabia o que era EAR, e ela perguntou se eu queria o EAR, eu questionei a ela o que significava e ela me respondeu que isto era algo obrigatório para quem trabalhava como motorista. Como eu era supervisor de transportes e a minha intenção era apenas pegar eventualmente os veículos, como eu supervisionava uma frota de caminhões, nada mais justo que eu pudesse conduzir um caminhão se necessário. Eu optei em não fazer o EAR. Depois entendi que o EAR é necessário para qualquer atividade remunerada com veículo. Se você sai entregar uma pizza, você tem que ter EAR. Se você é taxista, Uber, você tem que ter EAR. Muita gente não sabe disso, muita gente não tem, muita gente pode levar uma multa por causa disso. Um exemplo, vamos pegar um exemplo clássico. A pessoa é dona de um restaurante e eventualmente ela leva as quentinhas ou marmitex, aqui a gente chama de marmitex, numa empresa. Na hora do almoço, nem todo mundo, às vezes está chovendo, pode vir no restaurante e pede para que o dono do restaurante leve a refeição até uma empresa, por exemplo. Ele precisa ter EAR. Se um dono de pet shop, por exemplo, vai buscar um animalzinho na casa do cliente para dar banho no animal,
ele tem que ter o EAR, pois faz parte da rotina de trabalho dele. Ele está conduzindo aquele veículo profissionalmente. Pois bem, a gente já desviou um pouquinho do assunto, mas a gente ainda vai aproveitar-se desse assunto para continuar a nossa conversa. Sendo assim, o que o presidente está propondo de aumentar o prazo de renovação da CNH, de aumentar a pontuação, de tirar os radares das estradas, significa poupar o bolso do povo brasileiro. E eu, como motorista que sou, alguém que costuma viajar, alguém que tem um veículo, alguém que já trabalhou e pretende trabalhar novamente com veículos, deveria estar contente com estas medidas. Mas não, eu estou preocupado. E é preciso que você assista este vídeo até o final para você entender o porquê e para você poder comentar aqui embaixo. Se você não assistir até o final, será injusto você comentar e você corre o grande risco de falar uma besteira se você não entender todo o conteúdo do vídeo. Então vamos até o final. Vamos fazer uma comparação chula, mas que fica de fácil compreensão. Se uma pessoa tem câncer, ela foi diagnosticada com a maldita doença do câncer. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer um tratamento. Que tipo de tratamento a gente tem para o câncer? Alguns tradicionais. A radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia. Vamos nos atentar à quimioterapia, que é uma desgraça, entre aspas. A quimioterapia é um tratamento eficiente contra o câncer, mas acaba com a pessoa. Além do desgaste físico, a pessoa fica mais magra, pálida, perde o cabelo. Há um desgaste também interno, fisiológico. A pessoa fica cansada, enfim, dá um monte de reações. A quimioterapia é um tratamento bastante prejudicial. Mata o câncer, mas mata células boas, prejudica a pessoa como um todo. Podemos comparar o trânsito brasileiro com o câncer, que precisa ser tratado. O tratamento que não é bom para ninguém chama-se radares, chama-se multas, chama-se pontuação em carteiras. Será que é possível alguém abster-se da quimioterapia? Será que é possível alguém ser diagnosticado com câncer e dizer eu não quero? Nós temos até um exemplo disso aí, Marcelo Rezende. Ele preferiu um tratamento alternativo, recusou-se a fazer os tratamentos convencionais e em pouco tempo o homem se acabou e faleceu, infelizmente. A gente não pode fazer o mesmo com o trânsito. Multas atrapalham? Sim, atrapalham. Multas são injustas? Sim, muitas vezes são injustas. Quantas vezes a gente vê alguém parar o carro rapidinho, 5 minutos, em frente a uma farmácia e esquecer de dar aquele pisca-alerta, onde diz parada 15 minutos com o pisca ligado e levar uma multa, porque esqueceu o bendito pisca desligado. Mesmo assim o cara foi comprar um comprimido na farmácia, era 5 minutos e sai contemplado com uma multa ali. Enquanto tem alguns idiotas, mau caráter, sem noção nenhuma, que estaciona numa vaga de idoso ou de deficiente físico e sai correndo do carro porque tem 30 anos de idade e não leva multa nenhuma. As injustiças no trânsito a gente vê toda hora. A gente vê gente que fura sinal, mata, atropela e não vai preso. A gente vê também muita corrupção. Pessoas que levam multas, na hora de levar os pontos na carteira, apresentam laranja, suborna alguém lá, e esse alguém recebe os pontos no lugar e fica tudo certo. Pessoas que falsificam o exame toxicológico, usa tudo quanto é tipo de droga e na hora de renovar a carteira, dá o jeitinho brasileiro e renova a carteira sem problema nenhum. Tudo isto são injustiças que nos motivam a dizer, tá certo, tem que aumentar o prazo de renovação de carteira. Tá certo, tem que aumentar o número de pontos na carteira para perder a carteira. Tá certo, tem que acabar com os radares. Mas será que isto vai diminuir as infrações e os crimes de trânsito? Ou será que isto vai motivar as pessoas de mau caráter a cometer mais infrações e crimes de trânsito? Existem governos, prefeitos, gestores de mau caráter que se aproveitam dos radares para faturar. Isto é verdade.
Mas o propósito inicial do radar não é este. O propósito realmente é fazer com que o motorista ande na velocidade correta. Portanto, vamos entender qual é a justificativa do governo ao querer eliminar os radares. Primeiro foi um impulso. Trouxeram para ele um documento para ele assinar, onde deveria ser instalado 8.000 novos radares nas rodovias. Ele se assustou com esse número e falou, não, para tudo. Suspendeu a instalação de novos radares, engavetou aquele documento. E depois, baseado nisso, ele justifica que o motorista não tem prazer de dirigir porque a todo instante ele encontra um radar. Peraí, o radar só multa se a pessoa transgredir, cometer uma infração de trânsito que é exceder a velocidade da via. Se a pessoa não exceder essa velocidade, o radar é um aliado, o radar é um amigo. O prazer de dirigir não está na velocidade, o prazer de dirigir está na forma como você conduz o veículo, aproveitando das paisagens, aproveitando do trânsito, observando aquilo que você vê em volta, tranquilamente pela rodovia. Não podemos confundir prazer com adrenalina, pois velocidade desperta adrenalina, e adrenalina a gente pode despertar não na rodovia, mas em esportes radicais, de repente no autódromo, não na pista. Não podemos fazer da BR, das ruas, uma pista de corrida, porque isto se torna muito perigoso. Outra justificativa que o governo disse é que as pessoas não conseguem viajar sem voltar para casa com uma multa. Eu levei 2 multas desde 2004 até hoje. E foram multas próximas de casa. Uma multa eu ultrapassei em lugar proibido na frente da Polícia Rodoviária Federal. Naquela época onde não era tão rigorosas as leis. E a outra multa eu passei a 63 por hora, aonde era um radar de 60. Essa primeira multa da ultrapassagem no lugar proibido, eu não perdi pontos e também não paguei a multa. Simplesmente porque não chegou uma notificação aqui em casa. E se não chegou a notificação, a gente pode recorrer baseado no Código de Trânsito Brasileiro. E a segunda multa eu paguei sem reclamar, com prazer, porque foi um vacilo. Eu estava conversando com meu pai e quando eu vi o radar já não deu mais tempo de reduzir, baixar a velocidade para 60 por hora. Recentemente eu descobri que quem leva uma multa leve ou média, uma única dentro de um ano, pode entrar com recurso e transformar ela em advertência e não perde pontos e nem tem que pagar a multa. Então é justo, isto é justo. Agora, o que a gente consegue perceber? Há muitas injustiças nos radares, há muitas injustiças nas multas e há uma burocracia imensa e a gente paga caro na renovação de uma CNH. Pois bem, das coisas que a gente já falou até agora, eu citei vários itens que dão motivos para que seja aumentado esse prazo de renovação da carteira, para que sejam eliminados os radares mesmo, enfim, para que aumente a tolerância em relação aos motoristas. Mas também eu citei, fiz uma analogia à doença do câncer e à quimioterapia, que é um mal necessário. Vamos entender então aonde que eu quero chegar com tudo isso. Antes da gente eliminar algo que prejudica, a gente precisa achar uma alternativa. Não quero fazer quimioterapia, então eu tenho que buscar outro tratamento que seja menos prejudicial para o organismo, mas que tenha a mesma eficiência da quimioterapia. Assim também funciona no trânsito. Não é porque está me incomodando que simplesmente eu vou cortar fora. Não é porque há fraudes que simplesmente eu vou eliminar. Isto é um paliativo de um mau gestor que não planeja as coisas. Qualquer pessoa que tenha estudado o mínimo de administração compreende que na administração tudo provém de um planejamento. Que o essencial para gerir bem qualquer coisa é planejamento. E dentro do planejamento a gente precisa fazer uma análise de consequências. Quais serão as consequências? Pesar as vantagens e desvantagens
daquela decisão que a gente vai tomar. Os radares são paliativos que realmente prejudicam os motoristas. Mas a gente não pode tirar os radares das rodovias, sem que haja outro tipo de regulamento, de ferramenta, de regulamento ou de ferramenta que faça os motoristas andarem no limite da pista. Se o negócio é ter adrenalina, ter prazer ao dirigir, por que ao invés de tirar os radares não se aumenta o limite de velocidade das rodovias? Simples, não? Dá na mesma. Se as rodovias estão limitadas, por exemplo, numa descida de serra a 60 por hora e tem os radares só foram colocados ali porque nós temos um povo mal educado que não respeita os 60 por hora e aquele radar está ali não para arrecadar dinheiro, mas para fazer com que a vida do próprio irresponsável e a vida de inocentes que estão naquela mesma rodovia sejam poupadas. Se existe um radar no semáforo vermelho, é porque existe um indivíduo sem caráter, um indivíduo que não ama a própria vida, que fura o sinal. Se todo mundo soubesse a respeitar as leis, não precisaria radar nenhum. E a renovação da CNH, ela precisa ser mudada sim, mas não aumentar o prazo. Pelo contrário, ela deve ser facilitada, porque os preços praticados, taxas e mais taxas do Detran, não condizem com o valor real dos custos de uma renovação de carteira. Um pedacinho de papel, aquele pedacinho de papel que chama-se CNH, feito em papel moeda, creio que não custa mais de R$10 para os cofres públicos. O exame médico deveria ser mais rigoroso e atentar-se para pessoas que realmente têm doenças. Ontem mesmo passou no Fantástico um senhor que parecia que tinha tomado todas ou estava cheirado, drogado das piores drogas possíveis, fazendo bizarrices na pista com o caminhão e a guarda municipal atrás dele, polícia rodoviária atrás dele. Quando conseguiram parar o caminhão, descobriram que ele estava passando mal e não que ele estivesse drogado ou qualquer outro tipo de coisa. Os exames médicos do Detran deveriam pegar esse tipo de coisa. É um mal que vem para bem. Impedir que alguém dirija sem condições de saúde, isto sim é válido. Impedir que um drogado dirija, isto sim é válido, pois tem coisas que você tem que optar na sua vida. Se você escolher uma, você não pode fazer a outra. Ninguém pode casar e ser padre, né? Ou casar e ter 2 mulheres, ou buscar sexo sem compromisso, ou Neymar, que o diga a dor de cabeça que isso dá depois. Então, povo de Deus, é isso que tem que ser feito. Baratear os custos da renovação da carteira, burocratizar aonde é preciso burocratizar e tirar coisas desnecessárias. Vou te citar um exemplo. Eu tenho o EAR, que é o Exerce Atividades Remuneradas, e tenho a minha carteira categoria D para dirigir ônibus. Eu posso dirigir um ônibus vazio. Eu não posso dirigir um ônibus cheio porque eu não tenho um curso teórico que dura uma semana chamado curso de transporte coletivo. E existe o curso para táxi, existe o curso para transporte coletivo, existe o curso de condução de viatura, existe o curso de condução de carro de escolar, veículo escolar, e vários outros cursos. Só que são todos teóricos. O que adianta? Se fosse o curso do transporte coletivo, que fosse realmente para um motorista pegar e aprender mais alguns macetes conduzindo o ônibus. Mas não, é só um curso de bom comportamento, como você deve tratar o passageiro. E o EAR? O EAR também é algo redundante, completamente dispensável, e que custa praticamente R$100 a mais na renovação da carteira. Quanto ao exame toxicológico, tem que se combater a corrupção que existe em cima disso, e o exame toxicológico deveria ser para todo mundo e facilitado, barateado, porque hoje custa quase R$300 e demora quase um mês para sair o bendito resultado. Quantos motoqueiros que a gente vê por aí, chapadão, sem carteira, andando, empinando moto aí, no grau que eles chamam. A estes sim,
é obrigatório, deveria ser obrigatório o exame toxicológico. A essa piazada que vai embalada à noite, deveria ser obrigatório o exame toxicológico para todo mundo. Mas deveria ser facilitado o valor. E volto a repetir, combater a corrupção. Me causou indignação quando eu vi uma reportagem de pessoas drogadas que estavam falsificando o exame toxicológico. Uma enfermeira, se eu não me engano, atendente de laboratório, falsificando, pegando pelos de laranja e mandando para análise, permitindo que drogados renovassem a CNH. Quanto aos radares, qual que é a melhor alternativa para substituir radares? Polícia Rodoviária Federal. Mas o que a gente tem visto? Diminui cada vez mais o número de policiais rodoviários nas estradas. Aqui próximo de casa tinha um posto da Polícia Rodoviária Federal. Não tem mais. A Polícia Rodoviária Federal, as blitz, valeriam muito mais do que radares. Até hoje, de 2004 até hoje, eu fui parado apenas 2 vezes em blitz. E a única coisa que o policial olhou do meu carro foi pedir a documentação. Que poderia ser falsa, né? Às vezes o policial não tem um olho clínico para averiguar se aquela documentação é realmente verdadeira. Pode observar, época de blitz é dezembro, janeiro. Por quê? Porque é a época onde já venceu o IPVA e licenciamento de todo mundo. Quem não pagou tem o carro apreendido. Se as blitz visassem outras coisas, como furto de veículos, transporte ilegal de cargas e veículos irregulares, motoristas irregulares, se este fosse o foco verdadeiro das blitz, valeria mais do que radar. Mas deveria ter um contingente suficiente de homens nas estradas, policiais nas estradas, que pudessem parar com frequência os motoristas e verificar a situação dos mesmos. Isto valeria muito mais do que radar, porque além de pegar as infrações de trânsito, além de colocar um certo receio nos motoristas, tirar, entre aspas, o prazer de dirigir, como diz o nosso presidente, também inibiria o roubo de cargas, o roubo a passageiros nos ônibus e os furtos de veículos, além do tráfico de drogas e de armas, contrabando, pirataria, etc. e tal. O trânsito brasileiro é um câncer que precisa ser combatido com tratamento invasivo, um tratamento que dói no bolso, um tratamento que realmente pune motoristas. E se quiser acabar com isso, é preciso estudar, planejar outras formas de melhorar o trânsito antes de fazer qualquer coisa. Tirar radares, aumentar a tolerância a infrações de trânsito, significa mais mortos nas estradas, significa mais acidentados ocupando os leitos de UTI, significa mais serviço para o CIAT, e tudo isso vai reverter em custos para o próprio governo, em custos com a saúde. E aí, o que você acha disso? Deixa seu comentário aqui embaixo. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.